Fala, meus amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Gente, eu decidi gravar esse vídeo para ver se eu consigo auxiliar a maioria de vocês que estão com dificuldade em criar exercício e corrigir exercícios aqui na nossa plataforma do Geek, certo? Então, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é onde eu vou criar um exercício, e uma segunda parte onde a gente vai fazer a correção desse exercício, certo? Então, logo quando você abre a página do Geek, você vai cair nessa parte aqui, certo? Que vai fazer você selecionar a turma que você tem. Como eu sou professor de álgebra do oitavo A e do oitavo B, para mim só vai aparecer oitavo A álgebra, oitavo B álgebra, certo? Vamos selecionar aqui o oitavo A e vamos aqui na parte de conteúdo. Dentro da parte de conteúdo vai estar a lista de capítulos que você escolheu para fazer durante esse terceiro trimestre, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo de expressões algébricas, capítulo 4, que foi o capítulo que eu escolhi. Quando eu clicar aqui em atividade, eu vou ter essa opção lá embaixo, criar nova atividade. Quando eu criar uma nova atividade, o Geek automaticamente me leva para o banco de questões dele. E é aí onde a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Existem dois tipos de questões aqui dentro. Existem as questões dissertativas, que vocês, meus amigos, sabem que são as questões abertas, e existem as questões que eles chamam de alternativa, que são as questões fechadas. Então, vamos dar uma olhadinha no caso aqui de uma questão aberta. Deixa eu botar em V. Aqui a gente tem essa questão dissertativa, certo? Eu vou colocar essa questão para mim na minha atividade. Usar, e a gente tem duas opções aqui embaixo. Usar a resposta digitada ou usar uma resposta por foto. Eu aconselho fortemente vocês usarem a resposta digitada, que vai ficar muito mais fácil da correção. Se você colocar a resposta por foto, os alunos vão ter que tirar uma foto do caderno e mandar para vocês. Vai ficar muito mais difícil a correção, porque você vai ter que abrir foto por foto. Então você vai vir aqui, ó, usar na atividade, resposta, resposta coisada lá, né? Resposta por escrita. E se vocês viram aqui em cima apareceu a opção dizendo que já foi colocada, certo? Aí, essa outra questão, ela é alternativa. Ele já mostra o gabarito e ele vai fazer uma correção automática, certo? Então eu vou colocar aqui em usar na atividade. E você vai colocando a quantidade de questões que você quer. Aqui em cima, em ver atividade, ele vai mostrar a quantidade de questões que você já fez. Ó. Duas questões selecionadas. E aí tem essas duas opções aqui, essas duas questões que foram as que a gente escolheu. Você pode colocar na parte de exclusão, de excluir a foto não, excluir a questão, ou se você quiser adicionar mais algumas, você vai colocar aqui adicionar questões. Caso seja suficiente, você vem aqui, clica em continuar, certo? Não vou clicar em continuar porque senão eu vou criar uma atividade na minha turma, certo? Então vou colocar aqui em cancelar. Deixa eu voltar, vou excluir isso aqui. Vou cancelar tudinho, certo? Então, vou pegar um exemplo de uma atividade que já foi feita e já foi respondida pelos alunos. Então, vou de novo voltar aqui na aba de conteúdo, vim aqui na parte de atividades, certo? E vou pegar essa atividade de expressões algébricas que eu passei para os meus oitavos anos. Aqui, a gente tem a lista de quem fez e quem não fez as atividades. Atividade ou quem deixou questões em branco. Então dá uma olhadinha. Se eu clicar aqui em estudante, ele seleciona, ele ordena a minha lista em ordem alfabética. Então a gente tem esse perfil aluno oitavo ano, que deve ser o perfil de Mariana ou de Alena. E daqui para baixo eu tenho todo mundo que participa, que está inscrito na sala. Aqui eu tenho o desempenho médio, que é a média do percentual de acerto de todas essas questões que eu coloquei aqui. Ó. Questão 1A, questão 1B, questão 2, questão 3A, questão 3B, questão 3C e questão 4. E se eu quiser analisar o desempenho individual, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que acertou mais de 50%. Vamos pegar Calvin. Calvin Cerquinho Nascimento Cajueiro. Quando eu clicar no nome de Calvin, eu vou ter o desempenho dele por cada questão, certo? E é aqui que a gente vai fazer a correção da gente, certo? Se a gente for fazer correção individual. Então perceba, como essa minha primeira questão ela é dissertativa, ou seja, é aquela primeira questão que a gente escolhe se vai por foto ou se vai escrita, eu coloco sempre escrita,
a resposta de Calvin foi 3 dividido por 10. E se você perceber, a resposta da minha questão é 3 sobre 10. Então, aqui eu vou dar uma nota para ele. Eu tenho 5 opções, que é 0, 1 quarto, né? 2 quartos, metade, 3 quartos ou a questão inteira. 25, 50, 75, 100%. 0 se ele errar completamente, 100% se ele acertar completamente. Então, como nesse caso ele acertou a questão por inteiro, eu cheguei aqui, ó, 100% para ele. Posso botar um comentário aqui, fazer parabéns, parabéns, continue assim. E a gente pode salvar o comentário. Quando ele for olhar a resolução, vai estar lá um comentário bem motivador para ele, certo? Se eu quiser fazer uma correção geral, ao invés de ser uma correção individual, eu venho aqui, ó, clico aqui em cima onde tem questão 1, dissertativa. E aqui vai aparecer a resposta de todo mundo. Essa é a maneira que eu aconselho vocês fazerem a correção. Então, cliquei ali em questão 1, vai aparecer a questão, vai aparecer a resolução feita pelo Geek, certo? Essa resolução não é minha, já vem pronta pelo Geek. E aí, vamos lá, eu vou olhar. A resposta, o gabarito é 3 sobre 10. Ana Júlia colocou 1 sobre 38. Como ela não colocou o raciocínio dela, e só de olhar eu vejo que não é nada parecido com o que tem aqui, eu dei a nota 0 para ela. Arthur, vamos ver uma pessoa que acertou mais ou menos a metade aqui. Por exemplo, Bernardo. Bernardo acertou 100%. Então a gente vai lá e colocou 100% para ele, certo? E por aí vai, você vai fazendo a correção de um por um. Ah, Paulo, mas fazer a correção de um por um é muito cansativo. Imagina pegar essa questão 1, que é letra A e letra B. Concordo com você. Então, a melhor opção para você é não utilizar questões abertas. Coloque sempre questões fechadas, como no caso dessa questão 2 que eu coloquei aqui. Nessa questão 2, como ele já vem com gabarito, a correção, gente, é automática. A correção é automática. Então, nesses casos, quem acertou automaticamente ganha 100% de aproveitamento na questão. Quem errou fica com 0% de aproveitamento. Então, nesse caso, o gabarito era a letra B. Perceba, ó, Maria Heloísa errou, colocou a letra A. Se eu voltar na listagem e olhar a listagem individual e procurar por Heloísa, questão 2, ó, que é a alternativa, está em 0%, que foi justamente a questão que ela errou. Deixa eu voltar aqui que eu acabei clicando sem querer. Cadê Heloísa? Ó, questão 2, 0%, que a gente viu que ela errou. Então, é o que eu falei. Dentro dessa tabela, embaixo das questões, você vê o desempenho em cada questão e aqui você vê o desempenho médio, ou seja, o desempenho médio daquela atividade, certo? E como é que eu vejo o desempenho geral da turma? Aí você vem aqui em cima. Aqui em cima você tem uma das informações mais importantes que o Geek dá pra gente, que é a informação da participação, ou seja, de quem abriu a atividade, de quem resolveu as questões. Ou seja, eu tenho 76%, que é dos 34 estudantes cadastrados, 26 fizeram atividade, certo? Que na verdade são 33 estudantes, porque um estudante é o perfil de Alena ou é de Mariana, que é esse perfil aqui. E a gente tem uma outra estatística, que é o desempenho médio, que fala em informação parcial, que é basicamente a média da média do desempenho dos alunos. Então, para entender de uma maneira mais simples, aqui a gente tem o desempenho médio individual, que é a média das porcentagens das questões. Esse meu desempenho médio é a média do desempenho médio. Então ele vai pegar todas essas porcentagens aqui, ó, vou colocar em ordem crescente para a gente ver, ó, em ordem decrescente, todos esses aproveitamentos, 100, 86, 71, vai tirar a média de tudo e vai dar a média da turma, certo? Então, 54% foi a média de desempenho nessa atividade que eu passei, de 4 questões de expressão algébrica do oitavo ano A. Ah, e o oitavo ano B? Vamos voltar, saímos da parte do oitavo A, e vamos entrar na parte do oitavo B. Então, eu vou chegar aqui em conteúdo de novo, vou pegar o mesmo capítulo, a mesma atividade e vou comparar. O oitavo B tem um desempenho muito maior do que o oitavo A. Enquanto o oitavo B tinha 50 e poucos, 52, 54%, o oitavo B tem 63% de aproveitamento, de desempenho médio. Em contrapartida,
a participação é proporcionalmente menor. Enquanto lá a gente tinha 70 e poucos por cento, aqui a gente tem exatamente 70%. Então, só de olhar essas estatísticas, a gente consegue ter uma noção mais abrangente sobre a nossa turma, certo? Então, como a gente tem esse feedback também individual por questão, a gente também consegue ter um feedback sobre onde é que a gente precisa consertar ou reforçar o assunto com nossos alunos. Por exemplo, no meu oitavo ano B, eu percebi que a maior dificuldade foi na questão 3, alternativa C. Por quê? Olha, tá vermelho aqui, ó, 47%. Ou seja, menos da metade acertaram essa questão. Aí eu clico nessa questão e vou tentar entender o que é que tem nessa questão. Será que eu trabalhei de uma maneira eficaz? Será que eu tenho tempo? Será que dá pra gente voltar para poder reconstruir esse assunto? Então, essa é a nossa ferramenta, certo? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês e valeu, galera. Tamo junto.